É o programa Bíblia do meu dia a dia e é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez na presença de Deus, com um objetivo, a leitura orante da Palavra de Deus. Isso mesmo, não uma leitura científica ou simplesmente teológica, mas uma leitura espiritual para colher frutos para a nossa vida, para colher direção, para fazermos propósitos a partir da Palavra de Deus. Convido você a abrir o seu coração e a junto comigo suplicar a presença do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos prosseguir no nosso estudo do livro do Êxodo. Pega a sua Bíblia, também o seu caderno de anotações, ou a forma aí que você anota, para que nós possamos hoje estudar o capítulo 21, anota aí, Êxodo 21, dos versículos 12 ao 37. Êxodo 21, dos versículos 12 ao 37. Vamos ler o texto bíblico e juntos meditá-lo. Quem ferir mortalmente um homem será punido de morte. Se não lhe fez emboscada, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, eu marcarei um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém tiver a ousadia de levantar-se contra o próximo para matá-lo à traição, deverás arrancá-lo até mesmo do altar para executá-lo. Quem ferir o pai ou a mãe será punido de morte. Quem sequestrar uma pessoa, quer a tenha vendido ou ainda a tenha em seu poder, será punido de morte. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será punido de morte. Se dois homens estiverem brigando e um ferir o outro a pedradas ou a socos, este não morrer, mas tiver de ficar de cama, se o ferido se levantar e puder caminhar fora, apoiado no seu bastão, o agressor será inocentado. Deverá apenas indenizá-lo pelo tempo que ficou inativo e pelos gastos da convalescença. Se alguém ferir o escravo ou a escrava a cacetadas, de modo que lhe morra nas mãos, o escravo deverá ser vingado. Mas se o escravo sobreviver por 1 ou mais dias, não será vingado, uma vez que era propriedade sua. Se alguns homens, ao brigarem, atingirem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, mas sem maiores danos, o culpado será multado de acordo com aquilo que o marido da mulher exigir e os juízes decidirem. Se, porém, houver dano maior, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Se alguém ferir o olho do escravo ou da escrava e o cegar, deverá dar-lhe a liberdade pelo olho perdido. E se quebrar um dente do escravo ou da escrava, deverá dar-lhe a liberdade pelo dente quebrado. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, será apedrejado e não se lhe comerá a carne. O dono do boi, porém, será inocentado. Mas se o boi costumava chifrar já antes e o dono, mesmo advertido, não o mantinha fechado, e se este boi matar algum homem ou alguma mulher, o boi será apedrejado e o dono também será morto. Se lhe impuserem uma multa em resgate da vida, deverá pagar a quantia em que for multado. Se o boi chifrar um menino ou uma menina, será aplicada a mesma lei. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o proprietário do boi pagará 30 moedas de prata ao dono do escravo ou da escrava, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cisterna aberta ou cavar uma cisterna e não a cobrir, e se nela cair um boi ou um jumento, o dono da cisterna indenizará em dinheiro o seu proprietário, mas o animal morto será dele. Se o boi de alguém matar a chifradas o boi de um outro, venderão o boi vivo e repartirão ao meio tanto o dinheiro como o boi morto. Mas se era sabido que o boi costumava dar chifradas há muito tempo e o dono não o mantinha fechado, então este deverá dar um boi como indenização pelo boi morto que ficará com ele. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o tiver carneado ou vendido, dará 5 bois como indenização pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Nós vemos aí as leis sociais sendo estabelecidas, regras sendo colocadas.
Muitas vezes até nos espanta tamanha a radicalidade da regra que é imposta. Mas lembre-se que eu dizia, já num estudo anterior, que era uma sociedade primitiva e que muita coisa era permitida. Então, agora se começa a impor regras. Então, Moisés ali, pela inspiração divina, pela orientação de Deus, vai colocando as regras. E isso vai exatamente mostrando o valor da vida humana e o valor dos vulneráveis, da proteção dos vulneráveis. Isso precisa ficar muito claro para nós, para cada um de nós. Não é? Nós vamos perceber aqui a questão, se alguém matar com intenção, né, deve sofrer a morte também por ter matado. Se alguém matar sem intenção, tem um lugar, uma cidade protegida contra a vingança. O que nós podemos perceber aqui? Existia um sistema de vingança muito intenso. E agora essas regras, essas orientações vindo, elas vão estabelecer exatamente uma medida, naquele momento, justa. Uma medida justa para aquela realidade específica. Tanto relacionada aos seres humanos, quanto relacionado também aos animais, como nós podemos perceber. E a gente está aqui caminhando para chegar à plenitude da revelação e da perfeição que está em Jesus Cristo. Veja só, antes da lei do talião, do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, como nós acabamos de ouvir aqui, vamos entender o seguinte: naquele momento as regras do jogo permitiam, por exemplo, se alguém quebrou o dente de uma pessoa com um soco, ela deveria perder 7 dentes da boca. Então a punição era 7 vezes pior. Então, veja só, estamos fazendo um caminho de conscientização de uma sociedade primitiva que precisa, a partir de agora, entrar nas regras e entender a lei de Deus. Principalmente perceber a gravidade, que é ferir uma vida humana, que é ferir um inocente, a gravidade que é você não se responsabilizar por aquilo que é seu. Por exemplo, nós vimos aqui a questão do boi, que costumava dar chifradas. Se o dono soubesse que o boi dava chifradas e não fechou, não trancou esse boi, protegendo as pessoas ou os animais dos outros, então a gente vai ver exatamente aqui uma imposição de regras. Então, para aquela regra do direito de fazer 7 vezes aquilo que teria sido recebido, como uma atitude de vingança, para o olho por olho e dente por dente. Mas Jesus, na plenitude da revelação, da ética cristã e da moral, ele vai dizer, não, agora não é mais olho por olho, dente por dente, agora é o perdão. Se alguém bater numa face, oferece a outra. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoam. Então Jesus vai levando a moralidade à perfeição. E ele, o Filho de Deus, o Deus humanado, encarnado, ele traz aí a perfeição da regra. Pega lá depois, né, a gente já estudou, mas pega lá o texto de Mateus, dos capítulos 5 até o 7. Ali os mandamentos vão ser aperfeiçoados por Jesus. E nós vamos perceber isso. Não cometerás homicídio, mas eu vos digo, se você chamar o seu irmão de patife, e aí ele vai colocando as regras mais radicais ainda. Por quê? Nós temos um mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a intensidade da nossa vida. E ao próximo, como a si mesmo por causa de Deus. Então, existe aqui a regra que Jesus traz, aperfeiçoa, mostrando exatamente que eu e você devemos valorizar a vida humana e ter muito cuidado com a injustiça, com a realidade da tendência que se traz da vingança, até chegar, né? Deus está aqui formando esse povo, o caráter, a identidade, a moral, a ética, tirando esse povo de uma visão primitiva, colocando as regras para que se chegue à plenitude em Jesus Cristo. Então, qual é a mensagem que nós devemos escolher hoje? O mandamento de amar ao próximo deve ser levado em conta com muita
radicalidade, pois a palavra de Deus nos mostra o valor da vida humana, a seriedade com que devemos tratar o próximo com justiça e equidade e a responsabilidade que devemos ter diante de Deus com as nossas atitudes. O Senhor nos chama a viver segundo o critério do amor e da justiça em relação ao nosso próximo. E aí nós vamos ver na regra aí elencada a questão dos vulneráveis, a questão da seriedade de honrar o pai e mãe, o respeito que nós devemos ter pela vida, o respeito que nós devemos ter pela propriedade do outro. E aí nós vamos vendo a regra sendo estabelecida. E isso chama a atenção de cada um de nós para que nós façamos as escolhas certas e entendamos a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos e para com os bens do próximo, até chegar na plenitude em Jesus Cristo. Mas é importante, por exemplo, agora o Papa Francisco pediu para que fosse mudado o número do catecismo que trazia ali a possibilidade da pena de morte. Porque ele entendeu que num sistema humano e jurídico no tempo atual não se tem uma clareza e um julgamento que possa demonstrar uma justiça em relação a certos delitos, crimes cometidos que impunha-se a pena de morte. Então a gente vai percebendo exatamente esse entendimento que nós precisamos ter do valor da vida humana, do respeito que nós devemos ter para com o próximo e do nosso compromisso com Deus. Vamos rezar? Senhor, a nossa vida precisa ser ordenada na direção do amor a Ti em primeiro lugar. Ao amá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a disposição do nosso coração, nós vamos experimentar também o compartilhamento do Seu amor para conosco e da forma de amar do Senhor. E essa forma de amar nos leva a amar o próximo, a respeitar os nossos limites, a respeitar aquilo que é do próximo, porque o Senhor nos chama a amar o nosso próximo como a nós mesmos por causa do Senhor. Por causa do Senhor. O Senhor está em cada irmão, especialmente naqueles mais vulneráveis. Nós devemos cuidar, proteger, guardar a vida do nascituro. Nós devemos proteger a vida desde a concepção até a sua morte natural. Nós devemos, Senhor Deus, guardar as pessoas, a vida das pessoas com muito amor e com muito zelo. Conceda-nos essa graça, essa compreensão, esse entendimento, para que nós o honremos e amemos através das nossas decisões e escolha. Retira de nós qualquer tendência de vingança, qualquer sentimento de ódio, de raiva, de ira, que possa nos levar a desejar o mal para o nosso próximo. Conceda-nos a graça da libertação. É o que eu peço ao Senhor nessa hora. Amém. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe você e a sua família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.